O sótão da casa da minha avó sempre me assustou. Desde criança, eu evitava subir aquela escada estreita e rangente que levava ao espaço escuro e empoeirado no topo da casa. Minha avó dizia que era só um lugar para guardar coisas velhas, mas eu sentia que havia algo mais lá. Algo que ela não queria que ninguém visse. Naquele dia, no entanto, eu não tinha escolha. Minha avó havia falecido 2 semanas antes, e a família decidiu que era hora de limpar a casa para colocá-la à venda. Minha irmã, Clara, e eu fomos designadas para lidar com o sótão. Você realmente vai subir lá? Perguntou Clara, encarando a escada com uma expressão de desconfiança. Alguém tem que fazer isso, respondi, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. Além disso, você tem medo de aranhas, lembra? Clara fez uma careta. Sim, e você tem medo de fantasmas. Acho que estamos empatadas. Rindo nervosamente, peguei uma lanterna e comecei a subir. O ar estava pesado, e o cheiro de mofo era quase sufocante. A luz fraca que entrava pela pequena janela no telhado mal iluminava o espaço, criando sombras que pareciam se mover quando eu virava a cabeça. Tem muita coisa aqui, gritei para Clara, que estava embaixo, organizando caixas na sala. Caixas, móveis velhos, e uma poeira que parece ter sido acumulada desde 1800. Encontrou algo interessante? Ela perguntou, subindo os primeiros degraus da escada para espiar. Até agora, só lixo. Espera, o que é isso? No canto mais escuro do sótão, havia uma caixa de madeira que parecia diferente das outras. Era menor, mas mais robusta, com detalhes esculpidos nas laterais. Quando me aproximei, notei que estava trancada com um cadeado enferrujado. Clara, acho que você precisa ver isso, chamei, minha voz ecoando no espaço vazio. Ela subiu rapidamente, quase tropeçando no último degrau. O que foi? O que você encontrou? Essa caixa parece importante. Olha o cadeado. Por que alguém trancaria uma caixa no sótão? Clara ficou em silêncio por um momento, observando a caixa com uma expressão séria. Você acha que a vovó escondeu algo aqui? Eu não sei, mas estou prestes a descobrir. Procurando ao redor, encontrei uma ferramenta velha e enferrujada que parecia servir como um pé de cabra. Com um pouco de força, consegui arrombar o cadeado. O som do metal rangendo ecoou pelo sótão, e por um momento, eu quase desisti. Mas a curiosidade era maior que o medo. Abri a caixa devagar, quase esperando que algo saltasse de dentro. Mas o que encontrei foi ainda mais perturbador: fotos antigas, cartas amarradas com fitas desbotadas e um diário de capa de couro com o nome da minha avó gravado na frente. Clara, sussurrei, segurando o diário com mãos trêmulas. Eu acho que a vovó escondeu algo. Algo grande. Clara se aproximou, olhando para o conteúdo da caixa com olhos arregalados. O que está escrito no diário? Abri as primeiras páginas, e a letra da minha avó, elegante e firme, preenchia as linhas. As primeiras entradas eram sobre o dia a dia, mas logo as palavras começaram a ficar mais sombrias. Ela fala sobre um segredo, eu disse, passando os dedos sobre as páginas amareladas. Algo que a família carregou por gerações. Ela diz que nunca deveria ter sido escondido. Clara e eu nos sentamos no chão empoeirado do sótão, cercadas por décadas de história que nunca havíamos conhecido. O ar parecia mais pesado agora, como se o próprio sótão estivesse nos observando, esperando para ver o que faríamos com aquela descoberta. O que vamos fazer com isso? Perguntou Clara, sua voz quase um sussurro. Eu não sei, respondi, fechando o diário com cuidado. Mas acho que não podemos ignorar. A vovó deixou isso aqui por um motivo. Ela queria que alguém encontrasse. Clara concordou com a cabeça, mas eu podia ver o medo nos olhos dela. E, no fundo, eu sabia que estávamos prestes a abrir uma porta que nunca mais poderia ser fechada. O sótão parecia ainda mais silencioso depois que abrimos a caixa. A poeira flutuava no ar, iluminada pelos raios de sol que entravam pela pequena janela do telhado. Clara e eu estávamos sentadas no chão, cercadas por pilhas de fotos antigas e cartas amarradas com fitas desbotadas.
Mas o que mais nos chamou a atenção era o diário da vovó. Vamos ler juntas, sugeri, tentando manter a calma, embora meu coração batesse acelerado. Clara assentiu, puxando as pernas para perto do corpo. Mas e se descobrirmos algo que não deveríamos saber? Já é tarde demais para pensar nisso, respondi, abrindo o diário novamente. As primeiras páginas eram comuns, cheias de relatos sobre o dia a dia da vovó, receitas, lembranças de festas familiares, anotações sobre o tempo. Mas, à medida que avançávamos, o tom mudava. As palavras ficavam mais densas, mais carregadas de emoção. Olha isso, disse Clara, apontando para uma página no meio do diário. Ela fala sobre o tio-avô João. Eu li em voz alta. João era um homem bom, mas imprudente. Ele sempre foi assim, desde criança. Mas o que aconteceu naquela noite foi um erro. Um erro que nunca deveria ter acontecido. Nós tentamos esquecer, tentamos seguir em frente, mas o peso disso nunca nos deixou. A família inteira carrega essa culpa, mesmo que ninguém fale sobre isso. Clara e eu trocamos olhares. O que ela quer dizer com um erro? Perguntou Clara, sua voz tremendo. Eu não sei, mas parece que foi algo grave, respondi, virando a página. A próxima entrada era ainda mais perturbadora. Ninguém fora da família sabe a verdade. Disseram que João foi embora da cidade, que começou uma nova vida em outro lugar. Mas isso não é verdade. Ele nunca saiu daqui. Ele está debaixo da velha macieira no quintal. Nós o colocamos lá naquela noite, depois que tudo aconteceu. Eu nunca deveria ter concordado em manter isso em segredo, mas o que mais poderíamos fazer? A reputação da família estava em jogo. Agora, toda vez que olho para aquela árvore, sinto o peso daquela decisão. Clara levou a mão à boca, seus olhos cheios de lágrimas. Ela está dizendo que o tio-avô João foi enterrado no quintal. Que a família matou ele. Parece que sim, respondi, minha voz quase sumindo. Mas ela não diz como ou porquê. Só que foi um erro. Procuramos mais páginas, mas muitas estavam desbotadas ou rasgadas. Algumas entradas pareciam ter sido escritas em um estado de agitação, com a letra da vovó tremida e quase ilegível. Espera, olha isso, disse Clara, apontando para uma página perto do final. Ela fala sobre o tio Carlos. Eu li. Carlos era muito jovem na época, mas ele sabe. Ele sempre soube. Ele jurou nunca contar a ninguém, mas eu vejo como isso o consome. Às vezes, acho que ele quer falar, mas o medo paralisa. O medo de destruir a família, de manchar o nome que nossos avós construíram com tanto esforço. Então o tio Carlos sabe de tudo, murmurou Clara. Porque ele nunca nos contou. Talvez ele tenha medo, como a vovó disse, respondi, fechando o diário com cuidado. Ou talvez ele pense que é melhor deixar o passado enterrado. Clara olhou para mim, seus olhos cheios de dúvida. Mas nós sabemos agora. O que vamos fazer com isso? Eu não tinha uma resposta. Meu coração estava pesado, e minha mente estava cheia de perguntas sem respostas. A vovó havia guardado esse segredo por décadas, e agora ele estava em nossas mãos. Precisamos falar com o tio Carlos, eu disse finalmente. Ele é o único que pode nos contar a verdade completa. Clara concordou com a cabeça, mas eu podia ver o medo nos olhos dela. E, no fundo, eu sabia que estávamos prestes a desenterrar algo que poderia mudar tudo o que pensávamos saber sobre nossa família. O tio Carlos morava em uma casa antiga na parte mais tranquila da cidade, cercada por árvores altas e um jardim que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Quando Clara e eu chegamos lá, ele estava sentado na varanda, como se estivesse esperando por nós. Eu sabia que vocês viriam, ele disse, sem levantar os olhos do copo de chá que segurava. Encontraram o diário da sua avó, não foi? Clara e eu trocamos olhares. Sim, respondi, segurando o diário com as duas mãos. Precisamos saber a verdade, tio Carlos. O que aconteceu com o tio-avô João? Ele suspirou profundamente, colocando o copo na mesa ao lado.
Sentem-se, ele disse, indicando duas cadeiras de madeira balançando levemente ao vento. Nós nos sentamos, e por um momento, o único som que ouvimos foi o farfalhar das folhas das árvores. Finalmente, o tio Carlos começou a falar. João era meu tio, o irmão mais novo do seu avô, ele começou, sua voz grave e cansada. Ele era diferente. Sempre foi impulsivo, imprudente. Mas ele tinha um bom coração. Naquela época, a família estava passando por dificuldades financeiras, e João decidiu tomar uma atitude drástica. O que ele fez? Perguntou Clara, inclinando-se para a frente. Ele tentou roubar uma grande quantia de dinheiro de um homem poderoso da cidade. Algo deu errado, e houve uma briga. João acabou matando o homem. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Então ele foi assassinado? Foi um acidente, o tio Carlos respondeu rapidamente, como se quisesse se convencer disso. João nunca quis matar ninguém. Mas quando a família descobriu, entramos em pânico. Se a verdade viesse à tona, não só João seria preso, mas a reputação da família seria destruída. Nós já estávamos lutando para manter as aparências. Então o que vocês fizeram? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Seu avô e minha mãe decidiram esconder o corpo. Eles enterraram João debaixo da velha macieira no quintal e espalharam a história de que ele havia deixado a cidade para começar uma nova vida. Clara olhou para mim, seus olhos cheios de horror. E ninguém nunca desconfiou? Naquela época, as coisas eram diferentes, o tio Carlos explicou. As pessoas acreditavam no que queriam acreditar. E a família fez um esforço para manter as aparências. Mas o peso disso, isso nos consumiu. Sua avó nunca foi a mesma depois daquilo. Por que você nunca nos contou? Perguntei, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Porque eu prometi que nunca falaria sobre isso, ele respondeu, sua voz quebrando. Eu era apenas um garoto na época, mas eu vi o que isso fez com a família. Eu não queria que vocês carregassem esse fardo. Clara e eu ficamos em silêncio por um momento, processando tudo o que ele havia dito. Finalmente, eu perguntei, o que vamos fazer agora? A cidade inteira vai saber se isso vier à tona. O tio Carlos olhou para mim, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Isso é com vocês. Eu carreguei esse segredo por toda a minha vida. Agora, ele está nas mãos de vocês. Quando saímos da casa do tio Carlos, o sol já estava se pondo, lançando uma luz dourada sobre a cidade. Clara e eu caminhamos em silêncio, cada uma perdida em seus pensamentos. O que vamos fazer? Perguntou Clara finalmente. Eu não sei, respondi, segurando o diário com força. Mas acho que não podemos simplesmente esquecer isso. A verdade precisa ser conhecida, não importa o quão dolorosa seja. Clara concordou com a cabeça, mas eu podia ver o medo nos olhos dela. E, no fundo, eu sabia que estávamos prestes a enfrentar uma tempestade que poderia mudar nossas vidas para sempre. A revelação sobre o tio-avô João pesava em nossas mentes como uma pedra. Clara e eu passamos dias discutindo o que fazer. Deveríamos manter o segredo, como a família havia feito por décadas? Ou deveríamos contar a verdade, não importando as consequências? No fim, decidimos que não podíamos carregar esse fardo sozinhas. Vamos contar para a mamãe, eu disse uma noite, enquanto estávamos sentadas na sala de estar, o diário da vovó aberto em cima da mesa. Ela vai ficar arrasada, respondeu Clara, abraçando as pernas contra o peito. Ela tem o direito de saber. E depois, vamos ver o que fazer. No dia seguinte, chamamos nossa mãe para uma conversa. Quando contamos a ela o que havíamos descoberto, ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o diário como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Eu sempre senti que havia algo errado, ela disse finalmente, sua voz trêmula. Minha mãe nunca falava sobre o tio João. Quando eu perguntava, ela mudava de assunto. Agora tudo faz sentido. O que vamos fazer, mamãe? Perguntei, segurando sua mão. Eu não sei, filha. Isso é muito maior do que nós.
Mas antes que pudéssemos decidir o próximo passo, algo aconteceu. Alguém vazou a história. Na manhã seguinte, meu celular não parava de tocar. Mensagens de amigos, familiares e até de pessoas que eu mal conhecia. Quando abri as redes sociais, vi que a história da nossa família estava em todos os lugares. Segredo de família revelado, crime do século passado vem à tona, dizia a manchete do jornal local. As redes sociais fervilhavam com teorias, acusações e até memes. Parecia que todo mundo tinha uma opinião sobre o que a nossa família havia feito. Vocês viram isso? Perguntou minha amiga Luísa, ligando para mim assim que atendi o telefone. Vi, respondi, sentindo um nó na garganta. Todo mundo está falando sobre isso. Até já tem gente fazendo piada. Eu sinto muito, de verdade. Desliguei o telefone e olhei para Clara, que estava sentada no sofá, rolando as notícias no celular. Está em todo lugar, ela disse, sua voz quase sumindo. E as pessoas, elas estão sendo tão cruéis. Algumas pessoas nos apoiaram, dizendo que fizemos a coisa certa ao revelar a verdade. Outras nos culparam por manchar o passado e expor a família ao ridículo. Mas o pior foram as mensagens anônimas, cheias de ódio e acusações. O que vamos fazer agora? Perguntou Clara, chorando. Eu não sei, respondi, sentindo o peso daquela revelação. Mas acho que não podemos fugir disso. A verdade está aí, e agora temos que lidar com as consequências. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, minha mente não parava de pensar em tudo o que havia acontecido. A cidade inteira estava em polvorosa, e nossa família estava no centro do furacão. Mas, no fundo, eu sabia que tínhamos feito a coisa certa. O segredo sombrio da nossa família não nos definiria. Nós éramos mais do que isso. A cidade não nos deu trégua. As semanas seguintes foram um turbilhão de olhares curiosos, cochichos nas esquinas e manchetes sensacionalistas. A história do tio-avô João havia se tornado um espetáculo público, e nossa família estava no centro de tudo. Mas o pior não era o julgamento dos outros, era o silêncio pesado que se instalou entre nós. No dia do funeral da vovó, o clima estava tenso. A igreja estava cheia, mas não de pessoas que vinham prestar suas condolências. Muitos estavam lá por curiosidade, para ver de perto a família que havia escondido um segredo tão sombrio. Eu conseguia sentir os olhares furando minhas costas enquanto caminhava até o altar, segurando a urna com as cinzas da vovó. Clara estava ao meu lado, pálida e quieta. Nossa mãe, sentada na primeira fileira, chorava silenciosamente. O tio Carlos estava lá também, de cabeça baixa, evitando o contato visual com qualquer um. Quando o padre começou a falar sobre a vida da vovó, eu mal conseguia prestar atenção. Minha mente estava presa nas palavras do diário, nas revelações do tio Carlos e no peso do segredo que agora todos conheciam. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas se reuniam do lado de fora, uma mulher se aproximou de mim. Ela era mais velha, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam carregar décadas de histórias. Você é a neta da Dona Maria, não é? Ela perguntou, sua voz suave, mas firme. Sim, respondi, hesitante. Eu sou Isabel. Fui amiga do seu tio-avô João. Meu coração acelerou. Você o conhecia? Conheci, ela disse, com um sorriso triste. Ele era um homem bom, mas confuso. Eu sempre soube que algo terrível havia acontecido com ele, mas nunca imaginei que fosse isso. Clara se aproximou, ouvindo a conversa. O que você sabe sobre ele? Perguntou, sua voz cheia de esperança. Isabel olhou para nós, seus olhos brilhando com lágrimas. João não era um criminoso. Ele era um homem que cometeu um erro, sim, mas ele pagou por isso com a vida. E sua família pagou caro também, carregando esse segredo por tanto tempo. Por que você está nos contando isso? Perguntei, sentindo uma mistura de alívio e dor. Porque a verdade nunca deve ser enterrada, ela respondeu. João merece ser lembrado como ele era, não como o segredo que o escondeu. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. As lágrimas que eu havia segurando por semanas finalmente vieram à tona.
Clara me abraçou, e juntas choramos por tudo o que havíamos perdido e por tudo o que havíamos descoberto. Quando nos afastamos, o tio Carlos estava ao nosso lado. Ele parecia mais velho, mais frágil, mas havia uma paz em seus olhos que eu nunca havia visto antes. Vocês fizeram a coisa certa, ele disse, sua voz firme. Esse segredo nos consumiu por muito tempo. Agora, finalmente, podemos seguir em frente. Olhei para Clara, para minha mãe, e para o tio Carlos. Apesar de tudo, ainda éramos uma família. E, enquanto olhávamos para o túmulo da vovó, prometemos a nós mesmas que nunca carregaríamos um segredo assim. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era sempre o melhor caminho. Mas havia uma última revelação. Quando estávamos prestes a ir embora, Isabel me entregou um envelope amarelado. Isso era do João, ela disse. Ele me deu pouco antes de tudo acontecer. Eu guardei todos esses anos, esperando o momento certo para entregar à família. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, havia uma carta. A letra era familiar, a mesma do diário da vovó. Era uma confissão. Se você está lendo isso, é porque a verdade finalmente veio à tona. Eu, Maria, assumo toda a responsabilidade pelo que aconteceu com meu irmão João. Fui eu quem provocou a briga naquela noite. Eu o acusei de coisas que não eram verdade, e ele, em defesa própria, acabou matando aquele homem. Eu enterrei o segredo para proteger a família, mas agora vejo que só causei mais dor. Peço perdão a todos, especialmente a João, onde quer que ele esteja. A carta caiu de minhas mãos. Clara pegou e leu em voz baixa. Nossa mãe e o tio Carlos se aproximaram, e juntos lemos as palavras que mudariam tudo o que pensávamos saber. A vovó não era apenas a guardiã do segredo. Ela era a culpada. No silêncio que se seguiu, senti uma mistura de choque, tristeza e, finalmente, alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia nos libertado. E, enquanto olhávamos para o túmulo da vovó, prometemos a nós mesmas que nunca carregaríamos um segredo assim. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era sempre o melhor caminho.